Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão todos me ouvindo? Sejam todos muito bem-vindos. Iremos iniciar mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre fibromialgia, né? Muito além da dor. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? A doutora Ana Júlia, reumatologista. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, antes da gente iniciar e convidar a doutora, gostaria que vocês falassem de onde que vocês estão nos assistindo, enviasse esse vídeo, apertasse aí no aviãozinho, e enviava essa live para as pessoas, né, que vocês conhecem, amigos, familiares. Hoje vamos falar sobre, de modo geral, da fibromialgia. E são informações muito relevantes, são dicas, e a gente gostaria muito que isso alcançasse várias pessoas, né, levando informação, um apoio, um cuidado, uma dica, tá bom? Já vi que tem um pessoal de Minas Gerais, sejam todos bem-vindos. Já vamos convidar a doutora Ana Júlia. Pessoal de Santa Catarina, que beleza! Pessoal, meu nome é Gisele, né? Gisele Medeiros, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente ao pessoal da fibromialgia por mais esse convite. Eu sou enfermeira, sou especialista em gestão hospitalar e UTI. E é muito bom compartilhar esse momento com vocês. Já vi que tem carioca aqui também com a gente, os paulista. Gente, sejam muito bem-vindos. Vamos convidar a doutora e já pode ir colocando, tá? As dúvidas de vocês, fazendo as perguntas lá na caixinha de perguntas. A gente vai tentar responder, tá bom? Vamos lá. Pessoal de Piauí, que coisa boa. Muito bom. Lá. Parece que travou. Olá! Oi. Tudo bem? Boa noite. Que bom que Que cabelo mais lindo. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite. Que alegria poder compartilhar esse momento com vocês. fiquei muito feliz com o convite. Uma vez a gente tentou, eu tá passando tão depressa, eu acho que era ano passado, uma live e acabou não dando certo. Oi. Agora deu certo. Seja muito bem-vinda, viu? Alegria poder compartilhar esse momento com você. E aí eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, para o pessoal conhecer mais um pouquinho antes da gente começar. Sim, claro. Meu nome é Ana Júlia, né? Eu sou reumatologista. Eu trabalho aqui em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, mas eu também atendo online. Alguns casos a gente sabe que dá para acompanhar online, né? Quem tiver pode mandar um direct me perguntando. E eu comecei no Instagram ano passado, maio mais ou menos, e tô aí também. Então, eu acabei conhecendo a página por causa disso, eu gosto muito também. Compartilho os convidados que vocês chamam. Então, eu acho que, as redes, elas podem ser perigosas. A gente, infelizmente, está numa época aí de muita fake news e tudo, mas elas ajudam muito. Então, tudo tem os dois lados da moeda, mas eu acho que esse trabalho de conscientização, de orientar as pessoas, é super importante, né? Sim, com certeza. Daí acaba que muita informação não chega até o paciente, né? E sempre a consulta em alguns lugares é tudo muito rápido. Então, assim, sempre o paciente sai do consultório com inúmeras dúvidas. E aí, nossa, esqueci de perguntar isso, por que disso? E é muito bacana esse espaço que a gente tem aqui, né? Para estar ajudando a levar mais informações para essas pessoas. Exatamente, exatamente. Né? Só vantagens. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento de fibromialgia e os estudos mostram que a educação do paciente sobre a doença faz parte do tratamento e que inclusive melhora a dor, melhora sono, melhora a percepção de qualidade de vida. Por quê? Simplesmente pelo fato que ele entendeu o que ele tem, quais são os gatilhos, o que tem que fazer, que não é uma doença... Porque muita gente já vem assim com medo de ser doença nos ossos. Eu ouço muito isso. Eu tô com medo de ser um câncer nos ossos e na verdade não é. Então só de você orientar tudo isso para a pessoa, ela já tem um efeito terapêutico, né? Então é super importante a gente sempre trabalhar a conscientização aí. Verdade, perfeito. Doutora, então vamos começar falando o que é fibromialgia, porque por mais que a gente faz live, sempre há pessoas novas chegando aqui e sempre tem dúvida, né? E essa é uma dúvida
gigantesca de pessoas que não têm a fibromialgia e de pessoas até que tenha, que às vezes não entendeu realmente o que é, né? O que pode causar. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho. Então, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, né? O que é isso? Então, é um distúrbio, é uma síndrome que você tem dor difusa e por mais de 3 meses, pelo menos. Então, que entra nessa definição de dor crônica. E o que é dor difusa? É uma dor que acomete mais de um lado do corpo, a parte de cima e a parte de baixo. Ou seja, ela acomete grandes grupamentos musculares e articulares e não um ponto específico. Então, geralmente, se a pessoa fala, eu tenho uma dor aqui nesse dedinho e não dói mais nada, difícil ser fibromialgia, porque ela tem essa característica de ser difusa, né? De ser, especialmente aqui na região do trapézio, deltoide, de às vezes ter no braço, uma dor difusa no braço, uma dor que os pacientes relatam às vezes assim, uma dor profunda, parecendo dor na carne, uma dor nas pernas. Então tem esse mecanismo aí de dor difusa. E ainda, além disso, faz parte do quadro, né? Lembrando que síndrome é o conjunto de sintomas e sinais, ou seja, não é uma coisinha só, são outros sintomas também. Então faz parte dessa fibromialgia outros 3 pilares, né, que a gente sempre avalia, que é a questão do sono. Então, é muito frequente os distúrbios do sono. A questão do humor, que são os transtornos de ansiedade e depressão, que também é muito frequente. E a fadiga. Eu já vi alguém nos comentários aí falando de fadiga, energia. Verdade. É uma coisa super frequente na fibromialgia. Então, a gente sempre investiga essas 4 coisas. A dor difusa, os transtornos de humor, a fadiga e os transtornos do sono, que estão bastante frequentes aí. E uma coisa que talvez seja um choque para muita gente é que a fibromialgia não é uma doença autoimune, né? Então, inclusive, há um tempo atrás aí saiu um estudo em ratinhos que foi uma grande polêmica, né? Sugerindo que a fibromialgia seria uma doença autoimune. Mas o que está alterado na fibromialgia, na verdade, são as vias neurológicas que regulam a dor. Então, ela, na verdade, é uma doença neurológica, né? Ela ficou historicamente com o reumatologista, porque lá nos anos 50 eles achavam que tinha uma inflamação no músculo, tinha algum componente de inflamação dentro do músculo. Depois os estudos foram evoluindo e a gente viu que, na verdade, o que controla, o que está alterado na fibromialgia são essas vias que regulam a dor. Exatamente. E aí, diante disso, né? Até ia perguntar como que é feito o diagnóstico, você já respondeu, né? E aí, eu até anotei aqui quais critérios para o diagnóstico da fibromialgia ainda se usa, no caso, os 18 pontos, doutora, que tem uma dúvida que eles fazem bastante pergunta em relação a isso, e acho que a gente não respondeu essa pergunta aqui ainda. Essa pergunta é ótima, na verdade. Por quê? Porque essa dúvida, ela é real, ela é, como se diz, até científica, vamos dizer assim, porque existiam os critérios de 1990 que incluíam os 18 pontos dolorosos. Eram pontinhos, né? Diversos pontos em regiões do corpo. Quando a pessoa tinha um certo número desses 18 pontos, a gente falava que ela tinha fibromialgia. Aí vieram os critérios diagnósticos. A gente aprende sobre fibromialgia a cada dia, felizmente, né? Vieram os critérios diagnósticos de 2010 que tirou isso. Por quê? A gente foi vendo, os cientistas foram vendo que a fibromialgia envolve outras coisas, igual o tema da live, né? Isso é muito além da dor, ela envolve outras questões. Então, às vezes, aquela pessoa, a dor nem é o que mais incomoda, é a fadiga, é o distúrbio de sono, e mesmo assim não deixa de ser fibromialgia. Então, a gente via que com os critérios antigos, muita gente estava ficando sem diagnóstico, estava sendo esquecida por aí. E aí, esses critérios vieram mudando. Às vezes, a gente, como é uma coisa histórica, às vezes no exame físico, na consulta, a gente até olha os 18 pontos. Mas fazer parte do exame, tudo, do que por ser obrigatório fazer, sabe? Mas hoje não é. Então, a gente pode fazer isso para uma avaliação geral e tudo, mas não é mais obrigatório fazer e não é mais você ter que ter esses pontos para ter o diagnóstico de fibromialgia. E é interessante, até acho que tem alguns homens aqui nos comentários. A fibromialgia é mais comum em mulheres, geralmente são 9 mulheres para um homem. Só que quando a gente teve essa mudança dos critérios diagnósticos, aumentou o diagnóstico em homem. Porque o homem, às vezes, ele não tem todos esses pontos dolorosos, ele tem mais fadiga, tem mais desautonomia, que são alterações do nervoso autônomo, tipo hipotensão postural, que é quando a pessoa levanta de uma vez, fica tonta e às vezes até cai.
Então, o homem tem esses sintomas mais que a mulher. Então, antes, esses homens estavam passando batido, digamos assim, porque perguntava de dor e dor não era tão importante para eles como essas outras coisas. Então, a gente notou que com essas mudanças dos critérios diagnósticos, até incluiu mais pessoas, né? Incluiu mais homens que estavam sendo aí esquecidos. Uhum. Verdade, até na nossa última live teve um participante, um paciente, não sei se ele é paciente ou só ouvinte, ele falou assim, fala mais nos homens, vocês falam só nas mulheres, mas esqueceu da gente. Exatamente. Realmente é mais comum em mulheres, né? Uhum. Tem acaba que foca mais, né? Uhum. Nessa eu achei interessante, ele mandou vários comentários. Aí a nutricionista até falou, pode deixar, a gente vai falar assim, vamos dar dica sim para os homens. Verdade. E a gente sabe, igual como diz o assunto da nossa live hoje, né? Muito além da dor. Gostaria até de perguntar o pessoal o que é o sintoma, né, que mais incomoda, né? A gente sabe que tem vários, né? Inclusive a irritabilidade e várias outras questões. E eu gostaria que você falasse um pouco, né, que é mais as queixas dos pacientes em relação a isso, o que pode estar fazendo para estar melhorando esses sintomas. E o pessoal ir falando o que mais incomoda vocês, além da dor. Ótimo, exatamente. Então, gente, a fibromialgia, né, igual a gente tá falando aí, ela é muito mais do que dor. E às vezes, algumas pessoas, a dor nem é o que incomoda mais. Às vezes, Uhum. uma questão de variabilidade, algumas pessoas toleram mais dor que outras e tudo. E às vezes tem até a parte da pessoa até acostumada, às vezes ela até esquece que ela tá com dor, né? Tem esse lado também. E quais são os outros sintomas? A gente até mencionou aqui que a fadiga é super importante, super frequente. Aí, ó, até a Andréia Miranda falou, fadiga, muita dor no ombro, pescoço. Então, essa falta de energia é como se tivesse trabalhado a noite inteira, é como se tivesse esgotado, um desânimo. Então, as pessoas, elas relatam isso. Então, é uma coisa limitante que pode atrapalhar o trabalho, as relações sociais, né? Então, é um sintoma bastante frequente. Os distúrbios de sono, os transtornos de humor, como ansiedade e depressão, têm relação. Aí, ó, a Bianca falou do sono, né? Uhum. E a Marileia falou da irritabilidade. Então, o humor está alterado, né? Porque um sono ruim vai implicar no humor. Uma dor difusa também implica, é um mecanismo, um gatilho para ter alterações do humor, né? E outras coisas também, por exemplo, enxaqueca é mais frequente em pacientes que têm fibromialgia. Existe um paciente que tem somente a enxaqueca, não tem mais nada, né? Mas a gente vê Uhum. fibromialgia que tem os pacientes que têm enxaqueca. Alguns outros pacientes têm o que popularmente as pessoas falam de gastrite nervosa, que é uma dor no estômago e faz endoscopia e está tudo normal. Isso, o nome científico, digamos assim, é dispepsia funcional, que é também uma alteração das vias que regulam a dor no estômago, assim, basicamente, né? Então tem essa hipersensibilidade, essa dor no estômago. Alguns pacientes se sentem inchados, né? Olha só, tem uma que falou bruxismo. Bruxismo é super importante, é super frequente da articulação temporomandibular. Também está envolvido aí com os mesmos mecanismos da fibromialgia, então por isso que é tão comum. Eu estava falando da distensão abdominal. Às vezes o paciente fala assim, eu estou sempre inchada, posso comer um pouquinho que eu estou sinto inchada, parece que eu estou com barriga de grávida. Às vezes uma tendência à diarreia, qualquer coisinha, passa uma raiva, uma coisa assim, tá com uma diarreia. Então não é uma coisa normal, né? Assim, isso tá tudo dentro de um grande quadro que a gente chama de síndrome do intestino irritável, que também é mais frequente na paciente com fibromialgia. E tem um outro que é mais raro, assim, menos comentado, que é o que a gente chama de cistite intersticial crônica, que é como se a mulher sente, como se ela tivesse com infecção urinária. Ela sente ardor para urinar, dor na região púbica, às vezes vai no banheiro várias vezes, ela pensa, nossa, eu tô com infecção urinária. Aí às vezes toma antibiótico, não melhora, às vezes faz exame de urina e tá tudo normal. E isso pode ser, então, o que a gente chama de cistite intersticial crônica, que é a mesma ideia da fibromialgia. A via neurológica que regula ali a uretra, a bexiga e tal, também está alterada, está hipersensível, então por isso que dá esses sintomas. Então, são coisas menos faladas, mas que também têm associação com a fibromialgia.
Verdade. O pessoal está falando muito mesmo do bruxismo. Várias pessoas falaram que tem, né, e que incomoda muito. Eu não sei se é o caso, nem se é indicado, eu gostaria que você falasse isso melhor para a gente. O tratamento juntamente com o dentista para ver essa questão do bruxismo, né? Tem alguns aparelhos que usa no decorrer da noite, né? E é claro que é um trabalho em equipe, né? Todos esses sintomas, mas tem muitas pessoas que acabam melhorando, né? Em relação a isso. Não sei se seria o mais indicado. Então, aí a gente entra no tratamento. A gente vê, assim, que o tratamento, para todas essas questões aí, é muito individual, né? A gente até fala assim, trata as pessoas, a gente não trata a fibromialgia, a gente trata pessoas com fibromialgia. Então, cada uma é de um jeito. Sobre o bruxismo, se a pessoa... Às vezes a pessoa só tem a hipersensibilidade, sente dor aqui, mas não chega a ter o bruxismo. Mas se a pessoa tem o bruxismo, é interessante, sim, um acompanhamento conjunto o pessoal da odontologia, né, com o dentista, às vezes avaliar a plaquinha. Tem paciente que na plaquinha sente um alívio e às vezes sente melhora de dor de cabeça, sente uma melhora no sono, melhora na fadiga. Então, uma coisa acaba puxando a outra, né? Então, algumas vezes a gente pede uma avaliação do dentista. Na verdade, a maior parte das vezes, tá? Porque acaba realmente ajudando bastante. Algumas vezes, junto com o dentista, a gente discutindo ali o caso, ele vai falar assim, eu não acho que seja caso de placa, mas as medicações que eles costumam usar também servem para a questão de distúrbio da articulação mandibular. E quais medicações são essas? Até as pessoas já estão até falando um pouquinho aí nos comentários. A fluoxetina, a amitriptilina, a pregabalina, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas também são medicações que ajudam, servem para os dois, né? Porque vão controlar essas vias que regulam a dor. Pois é, exatamente. Geralmente é o odontologista, ou seja, o dentista com especialização em bucomaxilo, né? Alguma coisa muito legal é a fisioterapia orofacial, sabe? Às vezes é uma questão de trabalhar os músculos, o relaxamento. Então, assim, o fisioterapeuta, até nesse ponto, porque a fisioterapia a gente acaba usando muito na reumatologia para várias coisas, né? Mas existe terapia específica orofacial que pode ajudar. É claro, a gente até precisa amanhã marcando sem saber. Cada caso é um caso, mas são coisas que ajudam, sim, no tratamento aí do bruxismo, da dor. Aí, ó, até a falou, meu dentista me passou ciclobenzaprina. Pois é, tá vendo? É uma medicação que funciona tanto para a questão do bruxismo como para crises de fibromialgia, por exemplo. Então, é uma medicação interessante. Verdade. O tratamento ele é muito individualizado e multi, né? Disciplinar. Exatamente. Muito Verdade. E disciplinar. falando, e falando um pouquinho do tratamento, vamos entrar um pouquinho. Gostaria que você explicasse para a gente quais são os tratamentos mais utilizados, mais comuns, né, na fibromialgia hoje em dia. O que é mais usado? Sim, exatamente. Então, o tratamento é muito interessante. Algumas pessoas já falaram aí nos comentários e tá certo, eu vou comentar sobre isso. A gente viu que a fibromialgia é muito diferente de uma pessoa para outra, né? Ela é diferente de uma pressão alta, que 2 vezes a pressão maior que 3/8 quer dizer que você tem pressão alta. E a primeira opção de tratamento vai ser X, assim. Diabetes, a glicose maior que 126 2 vezes, quer dizer que você tem diabetes. Então, são coisas mais diretas, né? Você tem um número bonito que você define e é aquilo. A fibromialgia não é assim, né? Às vezes a pessoa tem dor difusa e tem bruxismo. Às vezes a pessoa tem dor difusa, o sono é ruim, e tem fadiga e não tem o resto. Às vezes a pessoa tem intestino irritável, tem enxaqueca, tem tudo. Então, todas essas síndromes associadas com a fibromialgia. Então, o tratamento vai depender disso. Basicamente, a gente olha as 4 coisas: a dor, o sono, a fadiga e o humor, né? E essas outras síndromes associadas: enxaqueca, bruxismo, gastrite nervosa. A gente olha tudo isso. A gente olhando isso, a gente vai desenhando para aquele paciente o que vai ser possível de medicações. Antes da gente falar de medicações, é uma coisa que as pessoas aqui já até ouviram falar. O primeiro tratamento com mais comprovação científica que melhora a dor a longo prazo, melhora o sono, melhora o humor,
e melhora a fadiga são os exercícios físicos, né? Então, assim, Verdade. é super importante. É diferente, por exemplo, do que a gente fala assim, o paciente com pressão alta tem que fazer exercício porque faz bem para a saúde. Ok, ele tem que fazer exercício porque faz bem para a saúde, mas na fibromialgia é o tratamento principal, sabe? Só que o que acontece? Às vezes, igual as pessoas estão falando aí nos comentários, tá com muita dor, tá com fadiga, o sono tá ruim, atrapalhado, às vezes a pessoa vai ter muita dificuldade de começar a fazer exercício, né? Então, as medicações vão ajudar nisso. Então, o tratamento com remédios acaba sendo coadjuvante ao exercício físico, mas é importante até para permitir a pessoa faça É como exercício. fazer o exercício, exato. E aí, dentro das medicações, a gente tem as clássicas, então a gente vai olhar essas questões, né? Por exemplo, aí a duloxetina, que é o Velija, ou é o Cymbalta, o Simbi, tem alguns nomes comerciais. É uma medicação interessante, ela atua na dor, também atua em transtornos de humor, tipo ansiedade, depressão. Então, é uma medicação interessante. Então, vai ter indicação para algumas pessoas. Já outras pessoas, o sono está muito ruim e tem a dor difusa. Então, às vezes, a pregabalina vai ser a escolhida, porque ela dá um soninho. A duloxetina, que é a Velija, esses outros nomes que eu falei, geralmente não dá sono. Então, a gente vai desenhando isso. Aí a gente tem as medicações de manutenção, que a gente fala que a gente usa por um tempo prolongado, que seria a pregabalina, e tem as para o momento de crise da dor. Para o momento de crise pode ser interessante a ciclobenzaprina, pode ser interessante o Revan de tramadol com paracetamol, ou tramadol puro. Então, são mecanismos aí para períodos de crise. Esses não são para usar cronicamente, não. Certo. O pessoal aqui está falando as medicações que usa. Tem alguns que estão usando também o topiramato e está perguntando se ajuda. Uns está falando que não. Em relação ao topiramato. Então, ótima pergunta. Para fibromialgia pura, digamos assim, a gente não tem muito estudo com topiramato, não. Mas o que acontece? É muito frequente a pessoa ter enxaqueca e fibromialgia. E aí a gente já tem estudo do topiramato para enxaqueca. Então, às vezes você tratando a enxaqueca está sendo o gatilho da fibromialgia, você melhora uma coisa e melhora a outra. Então, por isso que é tão variável. Se vocês pesquisarem, assim, abrir um livro, um artigo, não vai falar do topiramato direto. Mas, pensando naquela pessoa ali na sua frente, aí você olha todas essas coisas que ela pode ter. Então, às vezes, é porque ela tem esse mecanismo aí de enxaqueca, por exemplo. Eu ouvi alguém falando gabapentina. Gabapentina também é moduladora, né? É uma medicação que também é moduladora da dor crônica, então é interessante. Codeína também, né? Já foi falado. Pois é, aí a codeína tem um pouquinho de polêmica envolvida. Porque a gente vê que a fibromialgia... O que é a fibromialgia? É a regulação das vias que controlam a dor, né? Então, os neurotransmissores que regulam a dor estão meio bagunçados, assim. A serotonina está baixa, a noradrenalina está meio bagunçada. E o nosso organismo, para tentar controlar melhor a dor, a gente produz mais os nossos opioides endógenos. A gente tem um opioide nosso que é o organismo que produz, né? E aí, então, a pessoa com fibromialgia, ela tem um opioide endógeno mais alto, naturalmente, porque está tentando combater aquela dor desesperadamente, o organismo está tentando. Então, os receptores desse opioide, eles estão ocupados. Então, quando você dá a codeína, que é um opioide, não tem uma chance de não adiantar muito, porque já está ocupado, entendeu? Então, uma exceção é o tramadol. O tramadol também é um opioide, porém, ele inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina. Ou seja, ele aumenta a quantidade de serotonina e noradrenalina disponível para aquela pessoa, então vai regular a dor. Então, o tramadol é interessante para crises, porque ele tem esse mecanismo de inibir a recaptação desses neurotransmissores. Diferente da codeína e da morfina, que não tem. Aí alguém vai falar assim, mas quando eu usei morfina, quando eu usei codeína, até foi bom. Às vezes, a gente sabe que existem gatilhos de fibromialgia, né? Às vezes a pessoa estava com uma dor por outro motivo que estava sendo gatilho da fibromialgia e a codeína e a morfina trataram aquela dor, né? Então, e aí, indiretamente melhorou a fibromialgia. Mas para fibromialgia pura, não tem indicação. Além de ter um certo risco, alguns estudos mostram, assim, de aumento de risco de vício, né? Então, nas pessoas com fibromialgia. Então, a gente tende a evitar essas medicações. Certo.
E a pergunta que não quer calar, né? Que sempre tem várias. Os cannabis, o que é que você nos diz? Pois é, todo congresso, todo santo congresso tem uma mesa de sobre Tem. cannabinoide, assim. E Ah, aqui já tem, assim, inúmeras perguntas. Acho que de 10, 9. gente, é muito frequente. Nossa, e assim, é sempre uma discussão. É, os canabinoides, né, o canabidiol e tal, os estudos têm crescido muito nos últimos anos, né? A gente já tem indicação para pacientes com epilepsia, fugiu a palavra na hora, para pacientes com epilepsia, para dor por causa de câncer, a dor oncológica que a gente fala. A gente tem mais estudos robustos, tem alguns estudos para depressão também, então às vezes os psiquiatras usam, né, nesse quadro de pacientes, e para fibromialgia e na reumatologia. Na reumatologia as coisas ainda são meio novas, né? Já tem aí o que? Talvez uns 5 anos que todo congresso fala sobre isso, tem sido estudado mais. Mas ainda a gente ainda não tem tantas evidências científicas assim. A gente tem alguns estudos para os dois lados. Tem estudos que sugerem que melhora o sono, a fadiga, a qualidade de vida. Tem outros estudos que não fez diferença para o placebo. É aquela coisa ainda meio polêmica mesmo. Eu ainda não tem certo e errado, sabe? O que certamente não... O que certamente é errado, né? Eu já falei tudo confuso aqui. É quando a pessoa encara o canabidiol ali como a pílula mágica, a bala de prata, que, nossa, vai tirar a dor com a mão e tal. E como é uma medicação difícil, que aí você tem que importar e que não sei o quê, tem toda uma questão ali por trás também, assim, que você está conseguindo uma medicação nova, que dá uma certa magia para a medicação, assim. E isso é errado, assim. Isso a gente sabe que a gente não pode passar essa medicação se a pessoa nunca nem fez exercício físico, nunca nem tentou as outras opções, entende? Então, assim, ela tem sido uma opção, está cada vez sendo mais estudada. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter ainda mais informações sobre ela na fibromialgia. Eu acho que é promissora mesmo. Só que a gente não pode encarar assim como sabe assim, sensacional. Porque esse é o problema, que aí as pessoas se frustram. Às vezes elas é caro ainda porque tem que importar. Às vezes tem algumas associações que fazem, né? Fica um pouco mais barato que importar, mas ainda é uma medicação cara. Então, às vezes a pessoa vende todas as economias para manter, sabe? A gente tem que pensar nisso tudo. Porque se a pessoa faz esse esforço todo, mas não faz exercício físico, não vai adiantar, sabe? Às vezes é mais interessante a pessoa pagar um personal, fazer uma hidroginástica, sei lá, do que ela gastar esse dinheiro todo, que às vezes as pessoas fazem até dívida e tal, por causa de uma promessa, entende? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais notícia aí dela. Eu acho que tem algumas pessoas falando aí que começou a usar, que está sendo bom. Eu acho que tem empregabilidade mesmo, especialmente naquelas pessoas que já estão fazendo tudo. Estão fazendo exercício, estão tomando medicação, estão tentando de todos os lados e ainda não está sendo suficiente. Então, acho que é uma tentativa, uma opção, sabe? Mas ainda é bastante polêmico, sabe? Assim, não tem um falou, nossa, com certeza absoluta, é maravilhoso para a fibromialgia, vai funcionar para todo mundo. Eu acho que até porque a fibromialgia é muito variada de pessoa para pessoa, né? Então, às vezes, é até difícil mesmo montar um estudo para isso. Verdade. E como a fadiga, passando um pouquinho aqui para a dica, né? Que já passaram 30 minutos, olha o tempo boa! Boa. A fadiga é um dos sintomas, né, que as pessoas frequentemente falam que incomoda muito. Eu gostaria que você falasse algumas dicas, o que pode estar fazendo para estar melhorando, né, para estar melhorando essa questão da fadiga, evitando, amenizando, além do exercício físico, né, que a gente sabe que é primordial. Sim. Então, a fadiga, a gente também é uma coisa que a gente fala multifatorial, igual a fibromialgia, né? Tem várias coisas envolvidas. Naquela pessoa, a gente tem que avaliar como que está o sono dela. O sono tem muita resposta na fadiga. Então, às vezes, tá com sono interrompido e tal. Então, às vezes, entra até... O primeiro ponto no sono é ver como é que tá a tal higiene do sono que a gente fala tanto, né? Se a pessoa tá assistindo televisão logo antes de deitar, tá com o celular, com aquela luz que a gente já tem comprovação científica que aquela luz reduz o sono mesmo, porque é como se o cérebro estivesse interpretando que tá de dia, né? Então reduz a questão toda hormonal aí envolvida. Então, será que ela tá tomando café
de noite. Então, são coisas, gente, pequenas que a gente acha, que bobagem, mas muda, sabe? Eu, por exemplo, eu nunca tive problema de sono, um relato meu aqui. E aí, como eu comecei a mexer muito com o Instagram e tudo, começou a afetar o meu sono, assim, eu achei incrível, sabe? Eu aumentei muito o consumo de telas, né, que é uma grande questão. Muita gente de home office, muita gente ou tá no home office ou no lazer, no celular, então a gente tem que tomar atenção com isso. É uma dica que parece boba, mas funciona muito, né, de diminuir as telas pelo menos uma hora antes da hora que você programou para deitar. A questão do consumo de bebidas estimulantes, café, refrigerantes, alguns chás, chá verde, logo antes de deitar não é interessante. Que mais? Também, assim, levar problemas para a hora do sono. Eu sei que é difícil, né? Às vezes você está realmente passando por um problema, você não consegue se isolar. Então, se você, sempre que deita, sua cabeça fica muito acelerada, pensando em tudo que você devia ter feito, ou que vai fazer, ou que é um problema, a gente pode encaminhar para terapia também pensando nisso, né? Então, acompanhamento com psicólogo. Às vezes vai precisar de medicação porque tem algum mecanismo de ansiedade envolvido. Beleza, o que mais? E aí, além de tudo, os exames de sangue, vamos ver, vai que você tem alguma falta de vitamina, alteração na tireoide. Então, se tiver algum desses problemas, a gente tem que tratar também. Mas adianto que geralmente tá até que não é a vitamina culpada, parece ter todo esse resto, entende? Então a gente tem que mexer com isso para melhorar a fadiga, além do que você falou aí do exercício físico, que nós temos estudos, né, também que comprovam que o exercício físico é uma maneira eficaz de combater a fadiga também. Verdade. Perguntaram aqui, qual que é o melhor exercício físico? Pergunta frequente, né? É muito, né? Muito frequente, toda vez. Teve até uma médica que a gente fez uma live. Eu achei muito interessante ela falar: o melhor exercício físico é o que você consegue fazer. E é por aí, né? Exatamente, é isso mesmo. O melhor exercício físico é aquele que você consegue fazer e você mantém, né? Porque não adianta começar e parar. O que a gente vê nos estudos é que os exercícios aeróbicos, ou seja, aqueles que aumentam a frequência do coração, que você transpira, né? Por exemplo, caminhada, corrida, bicicleta, dança, eles têm mais impacto no controle da dor. Né? Então, os estudos científicos acabam falando muito do exercício aeróbico, né? Esses exercícios aí, e que poderia ser qualquer um que mais adapte à sua realidade, que você goste, que você consiga manter, né? Que não pode parar. Só que a gente sabe, embora tenham menos estudos, que é importante a pessoa ter um bom preparo físico. O que acontece quando a pessoa está sedentária e começa uma caminhada? Às vezes, no início, vai dar tudo bem, mas depois ela pode ter uma lesão, uma tendinite, uma coisa assim, porque ela não está com um bom preparo muscular. Então, é importante também fazer essa parte do fortalecimento. Então, aí vai ser de pessoa para pessoa. Alguém está falando aí Pilates. Então, Pilates é interessante porque trabalha a flexibilidade, fortalecimento, o equilíbrio. Então, é uma opção. Então, às vezes, assim, a pessoa faz Pilates e caminhada. Uma ótima opção, Pilates e bicicleta. Ótimo. O pessoal falou que natação. Natação é muito interessante porque tem uma parte aeróbica bem importante, é um exercício que trabalha vários grupos musculares, então é bem legal. Além disso, é na água, que tem um mecanismo analgésico, se a pessoa sente que caminhada piora as dores naquele momento, então acaba diminuindo, como fala, a pressão mesmo, né? A sobrecarga, então é interessante. E tem um pouco de fortalecimento também, que você trabalha com tração de músculos. Então, aí ó, a Bru falou aqui, musculação foi um santo remédio. Musculação super bacana, porque na musculação você consegue trabalhar vários grupos musculares, né? De maneiras mais criativas possíveis. Vamos supor que naquele dia seu punho tá doendo muito. Aí é só você, o educador físico, passar um exercício que não vai sobrecarregar o punho. Tem várias maneiras, né? Então, acho super interessante. A Gleice perguntou, caminhada ajuda? Ajuda, gente. Eu sei que às vezes a pessoa fica pensando assim, nossa, mas caminhada é tão leve, tudo, mas já tem um impacto positivo. Lembrando que se a pessoa está saindo do zero, a gente vai começar bem devagar, porque tem pessoas que ignoram essas recomendações nossas, né? Tipo assim, comecei hoje, vou lá e caminho 1 hora. Gente, não vai dar certo. A gente começa devagarzinho, é melhor que essa pessoa caminhe 10 minutos, não tô zoando, 10 minutos 3 vezes por semana, e aí vai progredindo, do que ela já começar e ela machucar, e depois ela ficar traumatizada. Então tem que começar aos pouquinhos. Certo.
Vamos ver, tem algumas perguntinhas aqui. Vamos ver. Gente, quem eu não estou respondendo as perguntas aí é porque os comentários vão muito rápido. Pode mandar na interrogação aí. É a caixinha de pergunta. Eu estou ignorando, não. Passa muito rápido, né? Ai, deixa eu ver. Eu vi que a Bru falou aí que personal ajudou ela muito. Eu acho personal uma estratégia bem interessante, porque é uma pessoa que vai te acompanhar, que te conhece, então ela vai saber qual exercício que não deu muito certo para você, qual exercício que deu certo. Às vezes eu tenho personal de algumas pacientes minhas que eu troco ideia, assim, eu converso, ai, como é que foi, tudo, a gente vai discutir. Eu acho que é bem legal. É um treino mais direcionado, né? Específico mesmo. Ver. Olha, o pessoal tá conseguindo fazer jump. Jump! Gente, se você gosta desse Muito bom. exercício bastante aeróbico mesmo. Então, assim, ele é bem legal, é uma boa opção. É claro, agora se alguém tá aí, nunca fez jump, tá parado, tá sedentário, não comece com jump. Não, calma. Vamos começar pela caminhada. E aí a gente vai evoluindo. Tá certo. Deixa eu ver. Olha essa Netali Maia, ela falou uma coisa bem interessante. Ela falou assim: cortei carne vermelha, foi maravilhoso. Olha que interessante. Na nutrição, vocês tiveram até a live de nutrição, né? Tem muita polêmica, muitas coisas não comprovadas. Por exemplo, não precisa tirar o glúten, não precisa tirar a lactose, a não ser que você individualmente sinta que sempre quando consome alguma coisa com leite você fica inchado e tudo, às vezes tem intestino irritável junto, aí tudo bem, é uma coisa individual. Mas só de você, tipo assim, tem o diagnóstico de fibromialgia, vou tirar todos esses alimentos, não tem indicação. Agora, tem estudos mostrando que a dieta vegetariana realmente melhora o controle da dor crônica, tanto na fibromialgia como até algumas outras doenças da reumatologia, tipo artrite psoriásica, espondilite anquilosante. Então, realmente parece que redução de carne vermelha é interessante. É aquela coisa, gente, a gente não quer dar uma carga pesada para a pessoa. Tipo, recebi o diagnóstico hoje, amanhã você nunca mais pode comer carne. Não é assim que as coisas funcionam. A gente pode ir manejando devagar, às vezes você reduz, né? A gente vai olhando essas outras coisas, né? Mas realmente tem estudos aí falando da dieta vegetariana ser uma boa alternativa. Verdade. Ver. A Soraide falou que mudou a alimentação e melhorou bastante. E realmente faz toda a diferença, né? E outras coisas, por exemplo, açúcar refinado, os carboidratos simples, pão, biscoitos, coisas industrializadas, tudo isso retém muito líquido e a paciente com fibromialgia ela tem uma sensibilidade maior, então se ela retém líquido, ela fica mais inchada, ela fica mais incomodada. Às vezes tem síndrome do intestino irritável, então às vezes fica com gases, fica com a barriga inchada. Isso tudo vai refletir no sono, na qualidade do dia a dia, na qualidade de vida. Então, de certa maneira, é claro que você tem que reduzir essas outras coisas, que são recomendações interessantes, até por outros motivos. Não é legal consumir industrializado mesmo. Agora, assim, culpar um alimento específico, tipo, o leite é o grande culpado, aí isso a gente não pode fazer, né? Mas realmente ter uma alimentação saudável é super recomendado por todos esses mecanismos. Certinho. Deixa eu ver mais agora. Aqui embaixo são várias perguntas, algumas já foram respondidas no decorrer da live. Hemorragia epiloditiva. Olha, a Paula tem uma pergunta interessante aqui, ó. Relação TPM e fibromialgia. Existe a TPM, existe um distúrbio mesmo, que é uma TPM super exagerada, como se fosse super exacerbada, que não é normal mesmo. Os sintomas são mais intensos de dor, de cólica, duram mais tempo, atrapalham a qualidade de vida daquela pessoa, às vezes ela afasta do trabalho, são coisas que não é normal de uma TPM frequente, né? Já é um distúrbio mesmo, né? Esse distúrbio da TPM, ela está relacionado também com a fibromialgia, ou seja, as pacientes com fibromialgia têm mais esses sintomas. Então, às vezes é interessante abordar a TPM, que vai melhorar tudo na fibromialgia. Então, sim, tem essa associação mesmo. Não vão ser todas, tá, gente?
mas é uma coisa que é mais frequente aí na paciente com fibromialgia mesmo. Certo. Vamos ver o pessoal perguntando sobre o chá, se são indicados, né? Depende do chá, né, doutora? Do chá, porque se o chá for estimulante, você tomar à noite, às vezes vai atrapalhar seu sono, vai atrapalhar a dor, a fadiga. Então tem que olhar direitinho. Chá, às vezes a gente fica com muita impressão de ser uma coisa natural, beleza, mas tudo bem, é natural, mas ela tem impactos também. Então a gente tem que olhar caso a caso. Verdade. A Rejane falou: fui diagnosticada com fibromialgia após Covid, tenho todos os sintomas. Gente, tá tendo muito isso, viu? Muito. A gente sabe que infecções podem ser gatilhos para fibromialgia, e vem essa pandemia terrível, né? A gente está vendo muito a síndrome pós-Covid, que, gente, os sintomas são igual fibromialgia. Às vezes, eu já tive a experiência de ter pacientes que tinham todos os sintomas de fibromialgia, passou mais ou menos ali 8 meses e melhorou tudo, então provavelmente era só a síndrome pós-Covid mesmo. Já tem pacientes que veio, não tinha nada, teve Covid, começou a ter os sintomas e continua. Então pode ter sido um gatilho. Então é uma coisa que a gente vai ver aí nesses próximos anos com muita frequência como resultado aí dessa pandemia. Então realmente pode acontecer, tem relação mesmo. Verdade. Doutora, como o nosso tempo está acabando, eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem para o pessoal que pode estar, em geral, né, um incentivo. A gente sabe que é uma doença crônica, né, que é muito difícil. No decorrer da live eu vi vários relatos aqui de pessoas, né, que estão sofrendo muito em relação à questão psicológica mesmo, né, da doença. Eu gostaria que você deixasse a mensagem para essas pessoas. Sim. Então, gente, quem não responde tudo, tô vendo aí que estão tantas perguntas, eu fico incomodada. A gente queria responder todas, queria 2 horas de live. Olha, até falaram, faz outra live, a gente pode... Sim, vou fazer. Mas qualquer coisa também vocês mandam a dúvida lá para mim, ou no perfil mesmo. Mas o que eu queria dizer é que a fibromialgia, muita gente aí acabou de ter o diagnóstico, teve gente que falou que teve diagnóstico depois da Covid, né? A fibromialgia é uma síndrome que, embora ela não tenha cura, eu sei que a palavra não ter cura é pesado, né? As pessoas às vezes até ficam até meio deprimidas quando sabem dessa informação, assim. Puxa vida, mas eu tão jovem, uma doença sem cura, como assim? Na verdade, o fato de não ter cura não quer dizer muita coisa. Por quê? Pressão alta, diabetes, problema na tireoide, nada disso tem cura. E as pessoas vivem, trabalham, casam, têm filhos, elas vivem a vida. Então, o que importa é que você esteja bem, mesmo que a doença não tenha cura. Como? Então, isso que é o recado que eu quero dar, que a fibromialgia, ela pode não ter cura, mas ela tem controle, ela tem um tratamento. Então, várias coisas a gente vai abordar. Algumas pessoas até se surpreendem, assim, puxa, eu reconheci que eu não estava feliz no meu trabalho, aquilo estava sendo um gatilho, eu estou até melhor agora que eu me entendo mais. Então, assim, essa mensagem de incentivo que eu quero deixar aqui, assim, eu sei, né, dor crônica é uma coisa que ninguém merece sentir dor todo dia, a gente quer controlar isso, a gente quer melhorar isso, e temos várias opções, né? Então, não desistam, não desistam do acompanhamento, continue o acompanhamento com o reumatologista de vocês, que vocês vão ter um controle, tá? Eu sei que às vezes a gente só vê as notícias ruins, geralmente no Google só aparecem as coisas piores, mas a gente, do lado de cá, a gente já vê paciente que fica bem, mesmo sem medicação. Ou alguns vão usar medicação por 1 ano, 2 anos, depois vai ficar bem, a gente vai começar a retirar, sabe? Então, assim, essa é a boa notícia. Assim, as medicações não são para sempre, tem como controlar os sintomas e tem como abordar e ter uma boa qualidade de vida. Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro, né? Verdade. É isso mesmo. E vocês não estão sozinhos, né? Tem sempre uma equipe, né? Vários profissionais que estão à disposição para cuidar de vocês, para orientar, para ajudar de alguma forma, né? E fazer com que vocês se sentem melhor, porque realmente é uma dor crônica, mas tem controle, tem como conviver com isso, sim, e seguir a vida, né? Exato. Até falar que é outra coisa que eu nem comentei, mas é super importante e frequente, infelizmente, que acho que foi Ana Carolina que falou.
Ana Cláudia. Uhum. A questão do descaso, né? A fibromialgia é uma doença, assim, que ela é relativamente recente a descrição na medicina, se a gente for comparar com outras doenças que são descritas desde 1700, 1300. A fibromialgia ela começa a ser estudada de 1950 para cá. Então, muita coisa mudou. A gente falou de critério diagnóstico de 1990 que não funciona hoje mais, é outro. Então, assim, muita gente está desatualizada. Então, às vezes você ouve de algum profissional de saúde, algum médico, algum outro, que isso não existe, que é coisa da sua cabeça. Infelizmente, essas coisas acontecem. Eu fico brava quando eu fico sabendo. Mas, gente, naquele momento, eu sei que é difícil, assim, esse descaso vai afetar aquele momento, mas procure outra pessoa. Esse é o recado, tá? Porque hoje, Verdade. pensa que existe, claro, né? Que tem tratamento, Uhum. que tem como conviver bem, levar a vida, trabalhar, viajar, ter uma boa vida, não só sobreviver, né? Então, não dê atenção para, às vezes, uma pessoa que está desinformada. Verdade. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima, né? E E aí, vamos sim fazer outra live, tentar responder todas essas perguntas, que infelizmente o tempo é muito pouco, passa muito rápido e a gente não consegue responder todas, né? Mas exatamente. eu quero deixar aqui um grande abraço, como diz as meninas do Instagram, né? Um abraço de algodão. Obrigada, doutora, por compartilhar, por tirar esse momento e compartilhar essas informações com a gente. Tenho certeza que através desse espaço aqui que a gente está tendo, a gente está, sim, ajudando muitas pessoas, estamos levando, sim, uma palavra de conforto, levando informações, né? E é isso, qualquer coisa, estamos aqui. Já vi que tem várias pessoas falando, eu quero essa doutora para mim. Vamos deixar o arroba aqui, tudinho, as informações, né, gente? Ela faz consulta online também. E é isso. Um grande abraço. Obrigado por esse momento de vocês compartilhar aqui com a gente. E até a próxima. E vou deixar salva aqui a live, tá bom? Fiquei muito feliz, gostei bastante. E bom, nós que agradecemos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Vou deixar salva a live. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.